Bom, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso minicurso tópico de Engenharia Econômica. E aqui a gente vai ver agora o módulo 2, Análise de Situações Especiais de Investimentos. Como a gente viu no módulo anterior, em que a gente viu os fundamentos de matemática financeira, a matemática financeira ela vai fazer basicamente a transição entre dinheiros no tempo, o deslocamento entre dinheiros que estão em tempos diferentes num determinado investimento. Então, a gente viu aqui a nossa pirâmide de equivalência, em que a gente tem 4 elementos com os quais a gente vai fazer essa transição. Então, eu tenho o elemento P, que é o meu principal, o capital investido, né, no valor atual. O nosso S, que é o valor futuro ou montante, que é o principal acrescido dos juros incorridos sobre o período. E eu tenho o valor R, que é uma série uniforme, né, o nosso conjunto de prestações, mais conhecido. E o valor G, que é o conjunto gradativo de desembolso, né? Que tem um crescimento gradativo ou uma diminuição gradativa ao longo do tempo. E como a gente viu pela notação algébrica, a gente tem um fator que converte um desses elementos em outro. Ou seja, esse x aqui é o valor que eu tenho, o elemento que eu tenho, né, dessa pirâmide, e o y é o elemento que eu quero. Então, vamos para a nossa primeira situação, só para ficar mais claro. A primeira situação, pessoal, é converter um valor P para um valor S, ou seja, eu quero converter um valor atual, um capital investido, para um valor futuro, ou montante, como a gente chama também. Então, eu quero isso aqui, eu quero transpor P para um valor S, ou um valor futuro no tempo. Isso vai ser feito, pessoal, pela taxa de juros, como a gente viu no módulo anterior. Então, nessa primeira situação, a gente vai calcular simplesmente pela fórmula fundamental para juros compostos. Como a gente viu, o valor S, o montante, ele é igual ao valor do principal vezes 1 mais I elevado a N. Então, o fator que converte o valor de P em S é esse fator aqui, pessoal, 1 mais I elevado a N. Ou seja, eu multiplico um valor presente por esse fator aqui para obter um valor futuro ou montante. Tá ok? Na nossa segunda situação, a gente tem um processo inverso. Nós temos um valor S, ou um montante, um valor futuro, e queremos obter o valor correspondente na data atual, um valor presente que equivale a esse montante no futuro. Assim, eu vou fazer simplesmente a fórmula inversa. Como S é igual a P vezes 1 mais I elevado a N, então P é igual a S sobre 1 mais I elevado a N. Então, se eu tenho um valor futuro e eu quero obter um valor P, eu vou multiplicar por esse fator, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 1 mais I elevado a N. Ou dividir por 1 mais I elevado a N, como está aqui. Então, novamente, tenho um valor S, divido esse valor S por 1 mais I elevado a N para obter o valor P. A nossa terceira situação, a gente quer transpor um conjunto de prestações, né, um R ou uma série uniforme, para um valor presente. Esse aqui é aquele exemplo clássico em que, por exemplo, você quer converter uma dívida que é paga em prestações para um único pagamento na data atual, ou seja, você quer fazer um pagamento à vista. Então, eu quero parar de pagar prestações e fazer um pagamento à vista na data atual. Como é que vai ser feito isso, pessoal? Vamos analisar o fluxo de caixa dessa situação da seguinte forma. Aqui a gente tem o valor P que a gente quer obter e aqui a série uniforme de prestações. Então, aqui eu tenho um valor, que eu vou chamar de R, que é pago periodicamente, em cada período, e eu quero obter o valor equivalente na data atual, ou seja, se eu faço um pagamento disso à vista ou um desembolso disso aqui na data atual. Eu vou fazer isso, pessoal, pela fórmula do fator que eu acabei de ver no slide anterior. Eu vou considerar cada R desse aqui como um S e vou transpor para o valor presente individualmente. Então, eu vou ter aqui um R, vou chamar de R1, e ele vai gerar um P1. Ele vai ser convertido para a data zero, tá? Então, o P1, que é o referente ao R1 lá, ele vai ser R dividido por 1 mais I elevado a 1, porque eu tenho aqui um período para esse R aqui, tá? Isso aqui é aquele fator que a gente acabou de ver que converte um S para um valor P, tá? Valor futuro para um valor presente. Novamente, eu vou pegar agora esse R, que ele tem valor nominal equivalente a esse, né? Todos são R.
e vou converter para um valor P. Então, vou ter que o P2 é igual a R dividido por 1 mais I ao quadrado agora, porque eu tenho 2 períodos para esse R aqui. E eu vou fazer isso para o R3 também aqui. Eu vou ter um P3 com expoente agora 3. E eu vou fazer isso até o último R aqui, que é o Rn. E vou ter um Pn, que é igual a R dividido por 1 mais I elevado a N, porque eu tenho N períodos desse valor atual aqui até essa última prestação aqui. Com isso, pessoal, se eu somar esses valores de P aqui, que são os valores equivalentes de R na data zero, ou seja, os valores equivalentes de cada R desse hoje, no valor presente, se eu somar todos esses valores de P, eu vou obter o valor equivalente de P dessa série de prestações aqui, concorda? Então, é isso que eu vou fazer, pessoal. Eu vou fazer o somatório de todos esses P's, ele vai ser igual ao somatório de tudo isso aqui, concorda? Se eu somo todos esses P's aqui, eu vou ter o somatório de todos esses elementos do segundo membro das equações aqui. Então, o somatório de P vai ser igual a R, em evidência, porque esse R está constando em todos os fatores aqui, né? Multiplicado por 1 sobre 1 mais I, que é o fator desse P1, 1 sobre 1 mais I ao quadrado, que é o fator desse P2 aqui, eu já isolei o R aqui na equação, e assim sucessivamente, pessoal. Com isso, pessoal, eu vou obter essa somatória entre colchetes aqui, que ela é equivalente a uma PG, tá? Uma PG em que eu tenho o primeiro termo igual a 1 mais I, e a nossa razão também igual a 1 mais I. Perceba que quando eu multiplico isso aqui por 1 mais I novamente, eu tenho no denominador 1 mais I elevado ao quadrado, né? Conserva-se a base, são os expoentes. O somatório de uma PG, pessoal, ele é obtido por essa fórmula aqui, em que eu tenho o primeiro termo, A1, que é a razão, e N, o conjunto de elementos, né? O número de elementos dessa PG. Então, a gente tem essa PG aqui, o A1 é igual a 1 sobre 1 mais I. Então, eu substituir aqui A1 por 1 mais I. A razão também é 1 mais I, então eu substituir aqui Q por 1 mais I e Q por 1 mais I aqui. E eu tenho N períodos, N elementos, né? Porque eu vou do expoente 1 até o expoente N aqui, então eu tenho de 1 a N elementos. Resolvendo isso aqui, pessoal, eu encontro esse fator aqui para essa PG. Então, substituindo isso aqui dentro desse colchete, eu vou obter que o somatório desses P's aqui, ou seja, o valor equivalente de P na data zero, ele vai ser igual a R vezes esse fator aqui. Ou seja, P é igual a R vezes todo esse fator aqui. Esse fator aqui é justamente o fator de conversão de R para P. É o fator pelo qual eu multiplico um valor de uma prestação para obter o valor equivalente no presente. Então, resumindo aqui, a gente tem que o fator de R para P é igual a esse fator aqui. Então, para eu obter P, eu multiplico R por isso aqui, ok? Fator de R para P. Assim, facilmente a gente obtém o próximo fator da quarta situação, que é o fator contrário da anterior. Ou seja, eu quero saber qual o valor a ser pago em prestações de um valor que eu poderia pagar à vista atualmente, mas eu quero parcelar, por exemplo, a dívida, quanto vai ser o valor desse R, que é a prestação. Então, basta fazer o fator de P para R, que vai ser o inverso do anterior, né? Então, eu só inverti aqui a fração para obter o valor da prestação, ok? Bom, pessoal, na quinta situação, a gente tem o seguinte caso. Queremos converter um conjunto de prestações ou uma série uniforme para um valor no futuro. Praticamente, então, a gente pode citar o seguinte caso. Eu tinha uma dívida em que eu iria pagar em prestações mensais e eu deixei de pagar todas essas prestações. Agora eu vou quitar essa dívida apenas com um único pagamento no final do prazo de vigência. Isso vai ser feito, pessoal, da seguinte forma, novamente, semelhantemente àquele caso de R para P. No entanto, agora eu vou converter cada fator R desse para um valor S, ou seja, eu vou considerar o R desse aqui como um valor presente, um valor atual, e vou transpor ele para o futuro, tá? Então, aqui eu vou considerar esse R aqui como um P, o primeiro R, e vou converter para S. Então, eu vou ter que o S do primeiro ali, o primeiro S aqui, ele vai ser igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1, pessoal. N menos 1 porque eu tenho daqui até N menos 1 períodos, que eu não tenho esse período aqui, concorda?
O S2, que vai ser referente a essa segunda prestação aqui, ele vai ser igual a R, que é o valor da prestação, ele é constante, vezes 1 mais I elevado a N menos 2, porque eu tenho agora N menos 2 períodos de 2 até N, né? Porque eu não tenho agora esses dois períodos aqui, ok? E assim sucessivamente, pessoal. Para 3, eu vou ter R vezes 1 mais elevado a N menos 3, até o valor de esse N que é igual a R, porque esse valor aqui ele não vai ser transposto para o futuro, porque ele já está na data aí que eu quero encontrá-lo, tá? Então, eu vou ter simplesmente que S de N, né, o valor futuro na data N, ele vai ser mesmo R, tá? Eu não converto ele para outra data no tempo. Então, novamente, pessoal, esse valor equivalente do S, o valor equivalente dessa série toda aqui num valor futuro, ele vai ser o somatório de todos esses S aqui, que estão incorporados os juros de cada prestação dessa. Então, o somatório desses S todos vai ser igual ao somatório de todos esses fatores aqui do lado direito das equações, concorda? Então, eu vou ter de baixo para cima R mais R vezes 1 mais R vezes 1 mais I ao quadrado, e assim sucessivamente até R vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Colocando em evidência R, eu vou ter R vezes 1, porque aqui eu tinha R e coloquei em evidência, tá? Mais 1 mais I elevado a 1, que é esse fator aqui do segundo, tá? Do N menos 1, no caso, contando de baixo para cima, né? Em seguida, 1 mais I elevado ao quadrado, que vai ser do N menos 3, e assim sucessivamente, até o 1 mais I elevado a N menos 1. Novamente, eu vou ter outra PG aqui, em que o primeiro termo é 1, e a razão é 1 mais I. Perceba que quando eu multiplico 1 por 1 mais I, eu tenho 1 mais I, que é o próximo termo. Quando eu multiplico 1 mais I por 1 mais I, eu tenho 1 mais I elevado ao quadrado, e assim sucessivamente até N menos 1. Agora, pessoal, eu substituo, então, na fórmula da soma dos termos da PG finita, né? Eu tenho que o A1 é 1, o primeiro termo aqui da PG é 1. A razão, ela é 1 mais I agora, então substituo aqui 1 mais I, tá? Que é igual a 1 mais I, então substituo. E o número de elementos, N, né? É igual também a N, porque daqui de 1 até N menos 1, eu tenho N menos 1 elementos. Mas eu tenho mais o 1 aqui, então eu tenho N elementos também. Resolvendo, pessoal, isso aqui, eu encontro esse fator aqui. 1 mais I elevado a N menos 1, tudo isso dividido por I. Ou seja, se eu quero somar todos esses valores no futuro, eu vou ter que isso é igual a R vezes essa soma, que é esse fator aqui, tá? Então, eu tenho que o valor todo no futuro de um conjunto de prestações, ele é R vezes esse fator todo que eu acabei de encontrar, tá ok? Então, multiplicando isso por R, eu encontro o valor futuro equivalente a um conjunto de prestações, ou uma série uniforme. Aqui, resumindo, eu tenho a fórmula de R para S, então. A sexta situação vai ser novamente o processo inverso, então simplesmente eu quero achar o valor de um conjunto de prestações de uma dívida em que eu não pagaria parcelado. Por exemplo, eu só pagaria em um pagamento único no final do prazo, mas agora eu vou quitando ela aos poucos, então vou pagar menos juros, claro. Isso vai ser obtido pela fórmula inversa da anterior. Então, R vai ser igual a S dividido pelo inverso, né? A fração aqui é a inversa. I dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Assim, eu encontro um valor de um conjunto de prestações com base num valor futuro S. Então, eu transponho S para R no tempo. Bom, pessoal, vamos para a última situação aqui. Nessa situação, a gente quer calcular um valor futuro com base naquele nosso conjunto de prestações gradativas, né? A nossa gradiente. Então, eu quero transpor G para um valor futuro S. Aqui eu coloquei diretamente a fórmula, não fiz a demonstração, porque ela é semelhante às anteriores e ia ficar repetitivo até, né, para um mini curso. Mas essa aqui é a fórmula, pessoal. Se você quiser depois, por conta própria, fazer a demonstração, fique à vontade. E outra coisa, pessoal, se eu tenho, por exemplo, uma forma de obter G,
de obter S com base em G, então transpondo G para S, eu sei como obter de G para P também, porque eu já sei como obter de S para P. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transpor de G para S, que é essa fórmula aqui, e depois de S para P, tendo assim a forma de G para P de forma indireta. Acho que ficou claro isso aqui. Então, pessoal, como a gente viu, a gente faz essa transição, esse deslocamento de dinheiros no tempo, com base na taxa de juros, pela multiplicação por esses nossos fatores aqui de transformação de um elemento para outro. Então, alguns livros, alguns materiais, eles já dispõem de tabela desses fatores, ou seja, uma tabela que vai considerar uma taxa de juros já padrão e um conjunto de períodos. E qual o valor desse fator para cada tipo de transformação. Então, por exemplo, você vai ter uma tabela tipo essa aqui, uma tabela da taxa de juros de 12% para N períodos. Então, quando você tiver um problema, ele vai informar a taxa de juros. E aí, numa tabela, você vai consultar a taxa de juros. Nesse nosso caso aqui é 12%. Vamos supor que no problema era 12%. E aí, você vai ter as conversões lá de um período para outro. E aí, você vai consultar aqui, por exemplo, se é uma transição de um valor futuro para um valor presente, por exemplo, que é esse nosso primeiro caso aqui. Eu quero obter um valor presente com base no valor futuro, tá? Então, esse é o caso. E aí, qual a taxa de juros? 12%. Por quantos períodos? Vamos supor que é 10 períodos. Aí você vai utilizar esse valor aqui para converter. Então, já vai fazer diretamente, mas claro que você pode fazer o cálculo desse fator aqui numa calculadora científica ou num software que faz esse cálculo automaticamente, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês deem uma olhada no material, na apostila desse módulo, na resolução dos exercícios, tá? Eu não vou fazer a resolução aqui nessa videoaula, mas dê uma olhada em como é que é feita a resolução dos exercícios na apostila aí do módulo 2, tá ok? Espero vocês lá no último módulo que vai tratar efetivamente dos nossos tópicos de engenharia econômica, tá? Obrigado.